Oi, cafeinados! Esse aqui é o terceiro episódio da série Elementos do Livro. E hoje eu vou falar do epílogo, aquela parte, aquele texto do livro que vem lá no fim, depois da narrativa principal. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? E como eu disse, esse aqui é o terceiro episódio. No primeiro episódio eu falei sobre o prólogo e no segundo episódio eu falei sobre prefácio e pós-fácio. Vou deixar o link para os dois episódios aqui na descrição. Nesse episódio aqui nós vamos falar sobre o epílogo. A palavra epílogo vem do grego epílogos, que significa desfecho, conclusão. É o exato oposto do prólogo. É a última parte do texto, né? Ela encerra a narrativa. Lembrando que o epílogo é escrito pelo próprio autor e não por um convidado. Que ele faz parte da narrativa. Ele faz parte daquele universo, né? Ele não é obrigatório, mas ele se conecta com a narrativa principal. O epílogo é um outro elemento que também tem origem lá nas peças da Grécia Antiga. Para vocês terem noção, o próprio autor subia no palco e explicava os acontecimentos seguintes da peça para os espectadores. Era o início do entretenimento, né? E o público ainda não estava acostumado com finais e até principalmente com finais abertos. E eles ficavam se perguntando, né? E depois, né? Então era um momento de explicar o que aconteceu com esses personagens, dizer adeus pro público, né? E conversar ali de frente a frente com ele. É um recurso muito utilizado quando não deu para amarrar todas, né, os nozinhos, todos os desfechos certinhos no último capítulo. Também pode ser utilizado para narrar o futuro dos personagens, né? Ou dar uma voz para eles. Às vezes você quer escrever um epílogo na visão de um personagem coadjuvante, por exemplo. Como eu disse, ele não é um elemento obrigatório, inclusive ele é mais raro de encontrar até do que os prólogos. É preciso tomar muito cuidado quando você for escrever o seu epílogo. Você vai ter que conduzir os personagens por caminhos possíveis, né? E verossímeis, que vão ser adequados para o desdobramento daquela história que você acabou de contar. Então, planejamento é fundamental. Será que aquele personagem realmente teria aquele futuro que você vai contar no epílogo? Em Harry Potter, por exemplo, o futuro do Neville como professor de herbologia é muito real. E isso acontece com todos os personagens, né? A gente consegue ver aqueles personagens que a gente acompanhou por tantos anos tendo aquele futuro que eles tiveram. Agora, imagina se a J.K. Rowling tivesse colocado o Ron como o maior pesquisador de aranhas do mundo. Isso não faria o menor sentido. Ele tem medo de aranhas, ele tem pavor de aranhas. E mesmo se ele tivesse vencido esse medo, ainda seria um trauma. Então a gente sabe que esse não é um futuro para esse personagem. Então o epílogo ele tem que conversar bastante com tudo que você contou na narrativa. E tente surpreender os leitores nesse epílogo, né? Porque assim, se você não for contar uma coisa muito nova ali para eles, talvez o epílogo nem fosse necessário, né? Teria o final ali no último capítulo do livro. Mas perceba, ser verossímil não é a mesma coisa de ser previsível. Tente achar o meio termo entre essas duas coisas. Você vai mostrar ali como os acontecimentos que aconteceram ali no foco, né, na narrativa principal, impactaram na vida dos seus personagens. Você pode dar um salto no tempo, por exemplo. Mas para que o epílogo seja memorável, você precisa trazer novas informações. Filhos, mudança de país, mortes, não sei, alguma nova informação. E do mesmo jeito que o prólogo, é importante que você mantenha ali o estilo, né? Não tenha um corte muito brusco do jeito que você escreveu a narrativa principal. Isso vai ajudar o epílogo a se conectar com o restante do texto. Caso o seu livro ou o seu filme, sua série, tenha uma continuação, tenha certeza que o seu epílogo vai estar coeso com a narrativa também do próxima história, né? Do próximo episódio, etc. Um exemplo muito bom de epílogos que são maravilhosamente feitos
e que conectam uma narrativa com a outra são os dos filmes da Marvel, né? Aqueles pós-créditos são epílogos. E eles dão aquele gostinho de quero mais para a próxima história. Se você está gostando desse vídeo, se ele já está te ajudando, deixa o seu like aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E também deixa a sua inscrição aqui, não custa nada. E eu sempre estou dando dicas para escritores, para roteiristas. Estou contando um pouco aqui da minha rotina de freelancer, de redatora, de escritora. Falo sobre filmes, sobre livros. Eu sei que você vai gostar bastante dos conteúdos que eu posto por aqui. Então, se inscreve! Uma coisa que você não pode fazer é escrever um epílogo só porque você quer que tenha um epílogo no seu livro. Se a sua história já foi muito bem concluída no último capítulo, não tem por que você fazer um epílogo. Às vezes, aquele mistério que fica no fim, principalmente se é uma história com um final aberto, ele que torna a história memorável, ele que vai tornar aquela obra talvez um clássico daqui a uns anos. Outra coisa também que você não deve fazer é utilizar o seu epílogo como capítulo final do livro. Não, a sua narrativa principal tem que terminar no último capítulo do livro. O epílogo é uma adição, tanto que ele não é obrigatório. Então, termine a sua narrativa principal no último capítulo do livro e aí você vai ver se vai precisar de um epílogo para contar ali o futuro ou alguma informação adicional. Em Silêncio dos Inocentes, né, o filme, por exemplo, a gente pode ver que tem um pequeno epílogo, que é aquela ligação que o Hannibal faz, né? Por que ele não é da narrativa principal? A narrativa principal acabou, tinha acabado já. Só que com essa ligação a gente vê que o Hannibal está solto, está por aí e vai continuar, né? Vai ter uma continuação nessa história. E mesmo se não tiver uma continuação, se não fizessem um próximo filme, a gente saberia que na vida, né? Assim, no universo daquela ficção, existe uma continuação, a vida continua. E isso é legal também de mostrar num epílogo, não precisa ser só o futuro, né? Pode só mostrar que a vida continuou para aqueles personagens. E você quer uma leitura crítica do seu prólogo e do seu primeiro capítulo, feita por esta que vos fala? Pois bem, eu vou fazer uma condição especialíssima para você que está assistindo a esse vídeo. A leitura crítica do seu prólogo mais primeiro capítulo por R$50 até o fim de março de 2022. Ou seja, por 2 meses eu vou fazer essa condição. Então já manda esse vídeo para aquele seu amigo escritor que está precisando de um feedback crítico na sua obra. Você pode entrar em contato por esse e-mail que está aparecendo aqui na tela. E esse foi o último episódio da série Elementos do Livro. Eu falei sobre o prólogo no primeiro episódio, sobre prefácio e pós-fácio no segundo episódio, e esse aqui foi sobre o epílogo. Você pode ver os episódios anteriores nos links que eu deixei aqui na descrição. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer coisa que vocês queiram adicionar a essas informações que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários. E a gente se vê para a próxima.